Olá pessoal, me chamo Rony e a gente aqui vai dar seguimento em mais uma videoaula aí, de uma série de vídeos voltados aos módulos do plugin da Corte MDF. Hoje a gente vai falar desse grupo aqui, biblioteca, construir, componentes. Vamos falar também de painéis, portas de correr e porta de passagem. Vamos lá. Vamos começar aqui pelo grupo de componentes. Esse grupo são alguns elementos que você vai usar para atender o projeto no seguinte pontos, né? Geralmente fita de LED, botões para ligar esses LEDs, né? Lixeira, um perfil de alumínio, né? Tubo redondo 10 mm para fazer alguns arranjos. Vou mostrar para vocês aqui que a gente usa isso aqui. Porta-joia, porta-talher e suporte invisível, né? Esse botão aqui, interruptor para LED, ele tem a propriedade de colar na face para melhor ajustar. E ele é do tipo que tem dimmer, né? Ele gradua a iluminação do LED. Ele é específico, tá? Para o LED, para o conjunto de LED que a gente vende aqui, tá? Ó. E ele tem as seguintes configurações. Vamos explorar aqui as configurações dele. Não tem configuração. Ele é simplesmente só para colar mesmo. Não tem regulagem. Você bota aqui e acabei de me lembrar aqui de um quesito. Esse botão ele não faz furo, tá? Ele, como a dimensão, o diâmetro, né, do furo necessário para ele não ter nenhuma broca específica aqui no equipamento, né, no centro de furação, a gente só faz uma marcação, né, um rebaixozinho, para poder você completar, no caso, lá na frente de serviço, com uma broca chata. Esse rebaixo que eu estou falando seria mais ou menos isso aqui no MDF. Ele faz um rebaixozinho de 1 milímetro, mais ou menos. Então você vai receber a peça assim, marcada, para poder você terminar lá. Provavelmente com uma broca chata, né? Porque a gente não tem essa bitola aqui, uma bitola específica. Se não me engano, parece que é 20 milímetros ou 22, 19 ou 22 milímetros. Mais ou menos isso, tá? E ele é usado para ligar a fita de LED, né? Deixa eu voltar aqui. Acabei que eu perdi, pronto. As fontes drives, né? Eu já falei no vídeo anterior. Elas são usadas ali para você conseguir ligar os LEDs, né? Então a gente tem aqui 3 modelos mais simples, né? Dessa marca Revoled e temos essa maior aqui de 100, né? Isso aqui é para poder você calcular ali a quantidade de fita que vai por cada fonte, né? Então a gente tem várias opções. Isso aqui são elementos que você pode combinar numa cena, num projeto, para poder justamente ver como é que as coisas vão ligar, né? As fitas vão ligar. Às vezes você quer fazer arranjo de um ou mais conjunto de fita, e aí você vai ter que fazer a continha para saber quanto cada conjunto de LED vai usar, né? O botão também geralmente é para um conjunto, né? Não dá para usar para ligar duas coisas assim, dois conjuntos, é só para um mesmo, tá bom? Esse botão interruptor circular aqui, ele é de um outro modelo, mais simples. Ele não tem dimmer como aquele, e ele é só uma chavezinha realmente, liga desliga. Deixa eu ver se esse tem configuração. Ó, ele tem a configuração aqui. Esse botão aqui ele é indicado para você usar juntamente com esse tipo de LED aqui, ó, esse tipo de spot, esse aqui. Deixa eu botar esse aqui para cima para a gente ver melhor ele. Esse tipo de spot aqui, ele é ligado direto na corrente, na normal, na energia. Não precisa de fonte. E aquele botão lá que atende ele. Esse aqui também é outro modelo. Ó, que é o quadradinho, também da mesma forma, tá? E aí você pode fazer um esquema de ligação ali em paralelo para ligar eles. E esse botão é que atende. Aquele ali só tem na cor branca, tá? Não muda acabamento, mas esse aqui já muda.
Esse aqui eu tenho as opções de branco, marrom, marrom escuro e preto. E aí você muda aí de acordo com o que atende melhor ao seu projeto. Nas configurações dele, ele está falando aqui que você pode escolher entre furar ou marcar, né? Por que isso? O diâmetro dessa aqui também é específico, não tem lá uma broca para fazer ele no centro de furação. Então teria que fazer uma usinagem de recorte, né? Mas aí, como a gente viu no vídeo anterior, existe uma limitação relacionada a peças muito pequenas, né? Vou pegar uma peça aqui para mostrar para vocês. Peças avulsas. Aliás, acho que aqui na cena dá para fazer. Ó, bem aqui. Isso. Então, esse botão você precisa botar ele na lateral dessa régua, né? E como eu falei anteriormente, para que o centro de furação faça usinagens, ele precisa de uma margem ali de 60 milímetros para poder a pinça da máquina pegar. Então daqui para cá não pode ter usinagem, né? Pode ter furo, mas usinagem não. E esse tipo de componente aqui, ele não produz um furo, ele produz uma usinagem, né? Porque o diâmetro dele é específico, não tem broca para isso. Então a gente não consegue fazer furo. Se não consegue fazer furo, eu não consigo botar nessa região aqui. Eu teria que botar a partir daqui. E como é uma régua, eu não vou conseguir fazer isso. Eu tenho que botar aqui pelo meio. Então, aquela configuração é justamente para que a gente possa botar aqui. E quando ele abrir as configurações, você vai ter que indicar que não é para furar, porque é uma régua. Não tem como fazer o furo, né? No caso, a usinagem, que é um recortezinho, um círculo. Então, você vai botar que isso aqui é marcar. E aí vai fazer aquele mesmo rebaixo que eu falei para vocês ali, ó, do outro, essa pequena marcação para que você termine ali com uma broca chata lá no local da montagem, tá? Mas vai marcado já. É para isso que serve, tá? A lixeira você pode botar ela também na cena, uma lixeira avulsa, tá? Para você inserir normal, essa também não tem configuração. Esse perfilzinho aqui de alumínio, às vezes você quer fazer algum arranjo, um design de um produto novo, né? E ele já vem com esses furinhos aqui também, tá? Que são reguláveis. Então a gente pode ver aqui o seguinte, ó. Ele está perguntando a profundidade do furo, o padrão é 5, o comprimento desse bastão de alumínio, né? Que é 200. A direção do furo, se vai furar de fora para dentro ou de dentro para fora. Então aqui no caso ele vai realizar o furo, né? Ó, de fora para dentro, ou seja, ele vai furar para dentro da peça. Eu vou fazer uma simulação aqui, a gente vai entender melhor. Eu vou, por exemplo, pegar aqui um armário, só para a gente exemplificar o que significa aquilo, né? Vou fazer aqui uma caixinha pequena, só para a gente ver. Então vou botar aqui com 200, 400, altura 200. Pronto. Então você quer trabalhar com esse componente aqui para fazer vamos dizer que uma borda, né? Nessa caixinha aqui. Então eu tenho aqui, por exemplo, de interno 163. Eu vou botar aqui no meu comprimento 163. Então eu vejo que ele ficou agora com o tamanho total dentro. Mas esse componente ele precisa entrar um pouquinho para cá e entrar um pouquinho para cá. Então vamos dizer que ele vai entrar 5 milímetros, né? Então eu tenho que aumentar aqui 5 vezes 2, né? 163 mais 5 milímetros vezes 2. 173. Agora eu vou posicionar ele aqui para cá 5. Vou botar ele aqui dentro e vamos dizer que ele vai ficar nessa altura mais ou menos aqui. Pronto. Então, quando eu falo direção do furo de fora para dentro, ou furar para fora, no caso aqui, eu estou dizendo que da posição que está aqui, ele vai fazer o furo para essa lateral. Ó, como a gente pode ver ali, ó, tá ali a referência, vai furar para essa lateral, né? Furar para fora, para lá. E aqui é a mesma coisa.
Ó, vai furar daqui para lá. Ou seja, vai furar para fora. Se eu disser que ele vai furar de fora para dentro, você veja agora que ele inverteu o esquema. Então, para esse tipo que a gente criou aqui agora, não ia funcionar. Então, eu teria que botar o tamanho total do componente, né, para poder ele fazer o furo de fora. Então, aqui no caso seria 200. Então, eu farei isso aqui, 200. E agora eu vou posicionar o componente aqui na face. Ele está ali no meio, então a posição do furo aqui agora é 5 milímetros, é zero, né? Porque ele veio para cá para fora. E a profundidade aqui, eu botei 5, vamos trabalhar com 10 milímetros, ó. Poderia ser até 18 aqui, né? Para fazer o transpasso total. Para que a gente consiga inserir esse tubo, né? Pela lateral do móvel. E aí teria essa outra forma de fazer. Vamos ver se isso deu certo aqui no inspetor de usinagem, né? Vamos aguardar um pouquinho, vai estar um pouco lento o computador. Olha lá, o furo que eu falei para vocês, tá vendo? Então tá ali, o furo fez de fora para dentro, né? Aqui é a parte de dentro, né? Outras usinagens. Então esse ferrinho avulso, ele tem essa propriedade, né? Para você conseguir fazer isso. Geralmente ele é usado para fazer bordas, né? Em anteparos aqui na frente. Né? Geralmente é usado para isso. Ainda na categoria de componentes aqui, a gente falou do botão desse, os porta-joias, né? Que você pode ali compor o seu projeto. A gente tem um menor e tem um maior também, ele encamuça nessa cor mesmo que está aparecido aqui, um bordô. Temos também porta-talher plástico, também 2 tamanhos, né? Ele tem uma aba que você consegue regular. Esse componente também não tem nenhuma configuração, tá? Isso é só para posicionar mesmo. E também tem um suporte invisível para prateleiras, né? Vamos ver como é que esse suporte funciona. Vou usar essa prateleira aqui como referência. Esse suporte aqui, ele é um conjunto, né? Você vai baixar ele aqui, vem 3. Ó. E ele tem as seguintes configurações aqui, né? Comprimento do conjunto, a margem, né? Da borda ali no caso. O ponto de fixação que ele pergunta, que no caso aqui pode ser atrás do painel ou atrás da prateleira. A quantidade dele e a espessura do painel, né? E geralmente ele é indicado para usar com painel, porque fixação na parede, né, requer um outro componente que adentra ali a parede com um pino para dar mais sustentação. A não ser que seja uma prateleira bem curtinha, decorativa, né, que não vai receber muito peso, aí é tranquilo. Mas geralmente isso aqui é indicado para você usar com prateleiras que vão fixas em painéis, né? Eu vou botar aqui vou pegar essa prateleira e vou posicionar nesse painel para a gente entender o esquema de furação que esse componente realiza. Então, botei aqui, que é a posição realmente que eu queria, e vou pegar meu conjunto aqui e vou levar para posicionar aqui na face, né? Ó, vou esconder aqui para a gente ver. Aqui, esses componentes de fixação que eu vou esconder aqui. Ó, então seria isso aqui. Vamos agora editar ele, dar o tamanho. O tamanho dele pode ser tirado pelo tamanho da prateleira. No caso aqui ela está com 1050. Então vou botar aqui 1050. Pronto. A margem aqui é do centro do pino, tá? Das bordas aqui, ó. Vamos botar 0 para ver o que acontece. Ó, então ele considera sempre do centro do pino aqui. Como eu botei 0, o que ficaria seria isso aqui, ó. Tá? Então aqui eu vou botar uma margem de 100 milímetros. Beleza, tá certinho. É interessante você posicionar esse componente certinho no centro da prateleira para poder ele fazer uma furação. Porque ele vai fazer essas furações aqui. Se eu considerar essa fixação atrás da prateleira,
No caso, aqui, atrás da prateleira. Ele está falando aqui que ele vai realizar um rebaixo para encaixe da base do suporte. Então, o que significa isso? Que essa partezinha aqui, né, ela vai ficar embutida no painel. Vai ter um trabalho aqui que vai fazer uma usinagem no painel para que isso aqui fique embutida. E aí a prateleira vai ficar zero no painel. Além de, claro, fazer aqui um furo de posicionamento, né, um furo de guia na prateleira. Claro, esse furo tem um limite em torno de mais ou menos 30, 35 milímetros de profundidade, ó, 30 é o limite. E aí você vai ter que terminar esse furo com uma broca de comprimento maior, né? Vamos virar aqui, vamos agora exibir esse painel. Vamos ver o comportamento desses furos. Ó, vamos selecionar aqui, esse painel como ele foi muito dividido, né? Vamos pegar aqui só esse primeiro, para a gente ver. Vamos examinar aqui a furação dele. Ó, então a gente tem aqui aquele rebaixo que eu falei para vocês, ó, que ele vai fazer no painel, né? Aqui é uma peça daquele conjunto lá. Essa aqui é uma peça desse conjunto. Então ele vai fazer esse rebaixo para poder embutir aquela base, né? Para que ela não fique saliente. E na prateleira, agora, vamos examinar para a gente ver. Ó, na prateleira ele vai fazer essas 3 marcações aqui, que justamente são essas marcações dos pinos, né? É o guia, é o caminho para qual você vai seguir para fazer a fixação, né? Se eu escolher aqui, eu vou ocultar essa prateleira para a gente chegar aqui no... Deixa eu ocultar aqui, vamos ver onde que está o suporte. Deixa eu ver, tá aqui. Se eu ocultar, se eu configurar agora que esse suporte aqui, esse kit, ele vai fixar atrás do painel, ele agora vai dar uma saltada para trás. E agora a configuração dele seria essa daqui. Ele ficaria preso aqui, parafusado nesse painel. Vai fazer um furo no painel, aqui, para atravessar a haste. E ainda vai promover outro furo na prateleira para ser o guia. Então, o esquema seria esse aqui. Deixa eu exibir a prateleira. Ó, vamos ver agora. Aqui, ó. Então, ficaria dessa forma. Ó, ficaria fixo por trás do painel. Aqui. Essas furações vão aparecer no painel. E aí vai fazer um furo para atravessar o painel e outro para marcar na prateleira. Essa é outra forma de usar esse componente, né, do suporte invisível aqui. Por enquanto a gente tem esse modelo, a gente já está em produção de desenhar outro, que é o que atende mais a fixação em parede, no caso, né. Mas lembrando, se for uma prateleira curta, né, pequena, você consegue usar esse aqui também na parede, tá? Só mais intuito decorativo, né, por conta relacionada ao peso. Agora vamos ver, vamos falar de... Agora a gente vai falar de painéis, né? Painéis. Eu vou abrir aqui uma cena limpa, que aí fica melhor para a gente visualizar isso aí. Só um instantinho. Pronto. Então, vamos aqui. A gente tem duas opções aqui para vocês, né? Painel com espelho colado e o painel modulável, né? O painel com espelho colado, ele nada mais é que meramente uma placa de MDF com fita de borda e esse espelho aqui colado na frente, né? O espelho ali você consegue movimentar ele dentro desse painel, se precisar fazer alguma configuração, né? Pegando no espelho. Se eu pegar o elemento principal, que é o painel, eu tenho aqui configuração de comprimento, altura, largura, né? Espessura no caso, e alguma observação. Se eu usar a ferramenta de seleção e passar no espelho,
Aí vai me dar algumas configurações do espelho, né? Como movimentá-lo ali. Então vai que determinadas vezes você precisa reduzir a altura desse espelho aqui, vamos dizer, por algum motivo. Então aqui vai um nicho em cima. Essa situação é para poder atender isso, né? Vou botar aqui definição pessoa. Vou botar aqui 18. Então aqui, se você quisesse pegar um nicho e botar nessa parte superior, esse é o intuito de fazer essa redução, né? Aqui no comprimento. Usa a ferramentinha amarela, clicou aqui e aí faz reduções e movimento aqui. Se fosse um nicho que fosse em L aqui em cima e na lateral, faria uma redução também aqui no comprimento desse espelho, ó, e movimentaria ele. Positivo. Ó, e aqui eu teria como fazer inserir esse nicho, contornando aqui o espelho, né? Ele é mais ou menos para isso que serve. Se você quiser fazer laminação especial, não tem problema. Seleciona o conjunto, filtro de borda, e aí eu poderia também. Às vezes é bom para economizar, né? O espelho vai cobrir a parte branca do MDF, mas aí a borda você usa de cor, né? Fazer laminação especial. Esse componente é mais ou menos com isso, né? Ele é básico. A peça de trás você só bota observação. Não tem muito o que dizer sobre ele, né? Geralmente o que a gente faz é fixar essa placa antes na parede, no local onde vai ser, e depois o espelho é colado em cima dela, né? Com ali um fixa-tudo, por exemplo. Já o painel modulável, ele é um conjunto, né, de módulos que podem ser ali montados para atender determinadas situações, né? E o intuito disso é que você vai garantir que todas as peças desse conjunto de painel saiam com o mesmo identificador, né, o mesmo ID. Isso aí vai facilitar na hora da montagem. O painel, ele é assim, ele é composto pela parte da frente, que são, no caso ali, o módulo do painel. Ele é composto pela parte de trás, que a gente chama de moldura, né? E a parte aqui dessa parte da frente, a gente pode inserir outras coisas, que a gente vai já ver. Mas é basicamente isso. Então, se eu tentar pegar diretamente aqui, ele vai pegar, olha aqui embaixo aparece aqui, tá sendo o que eu estou pegando aqui, tá? Então agora tá tendo, ó, tá pegando o painel, módulo painel. Se eu passar o cursor para trás, ele pega a moldura. Se eu quiser pegar o elemento todo, eu só seleciono ele aqui com a janela aberta de configuração e agora ele pega o painel modulável. A partir do princípio que você quer editar o painel modulável, você tem que selecionar ele e não elementos que estão dentro. Não o módulo de painel e nem a moldura, certo? Então, selecionei o painel modulável aqui. Ele está dizendo aqui, ó, que posso adicionar painéis com friso, ripado, fixação, etc. Eu acho que tem até um vídeo também relacionado a isso aqui. Vocês podem clicar e ele vai dar mais instruções lá também. Então, eu posso dar um comprimento para esse painel. Eu posso dar uma altura. Vamos dizer que eu quero ele aqui com 1 metro. Ó, ficou menor. E essa profundidade aqui, ela conta desde a frente, né? Do painel, desde a frente. Desde aqui, 74, né? A gente recomenda a vocês que essa profundidade sempre seja múltiplo da espessura do MDF que você está trabalhando. Por que isso? Porque na hora que você vai fazer um engate, para fixar esse painel na parede, por exemplo, vou botar aqui o engate. Se for um valor diferente do múltiplo da espessura da base, você vai ter dificuldade de ajustar isso na parede. Então, eu vou simular aqui, só para a gente entender. Por exemplo, esse painel aqui está com 74 de profundidade. Eu vou botar aqui 55,5, são 3 vezes de 18, que é essa espessura que eu estou trabalhando aqui. Então, eu tenho certinho o que eu vou precisar. Um engate de 2 vezes, vai na parede, o outro vai fixar nele. Quando eu vou fixar isso aqui na parede, fica harmônico, né? Tudo casa, encaixa certinho. Mas se por acaso eu começar a usar medidas diferentes, por exemplo, eu vou usar 60. O que acontece é que você vai fixar essa parte na parede, essa outra vai fixar no painel, mas você vai ter uma folga aqui, uma diferença, que, a meu ver, vai ser muito difícil você cobrir de forma simples e comum. Você não vai conseguir esses 4,5 aqui. Como é que você vai obter esse 4,5, né? Então você vai ter que, provavelmente, desgastar essa régua aqui, todas elas da moldura,
para poder conseguir obter a medida que vai ficar certinho, pareio, né? Vai distorcer um pelo outro. Então o que a gente recomenda aqui, sempre ao mexer na profundidade do painel modulável, que você use múltiplos da espessura que você está usando. No caso aqui eu vou botar 18, então 18 vezes 3 vezes. 18,5 vezes 3. Ó, 55. Entendeu? Essa aqui é o intuito disso. Bom, então o painel, aumentando ele ou diminuindo aqui, ele vai crescer esse componente por inteiro. Se eu escolher a parte da moldura, a parte de trás, eu tenho outras configurações para elas, que envolvem ali dizer que tem profundidade definida, altura definida, né, margens e etc. Então eu vou mostrar para vocês, por exemplo, aqui eu tenho na parte da frente, eu tenho 3 painéis, vocês estão partidos, né, nessas partes aqui com friso. E vamos dizer que a parte de trás eu quero acompanhar essa distribuição. Então, aqui eu tenho no primeiro painel 495,67. Então, eu tenho uma moldura completa, né? Eu vou dizer que o comprimento definido é 495,67. Então, ela se acomodou aqui, ó, certinho no primeiro painel. Essa régua aqui eu posso dispensar. Então, seleciono o elemento Pi, venho com a opção de desativar, desativo aqui. É esse que eu preciso. Pronto. Agora está faltando botar mais outras duas. Como eu disse, ele é um painel modulável, ele aceita receber outros elementos dentro dele. Elementos que eu falo, no caso, são painéis, molduras, né? E outros tipos de painel. O ripas, por exemplo, a gente vai já ver. Então eu preciso jogar aqui mais duas molduras para compor esse conjunto que eu falei aqui, usando, né, bipartindo aqui o friso, nessa divisão. Então, esses elementos estão dentro da biblioteca de internos, agregados de painel, molduras, ó, moldura 4. Onde eu passar o cursor que for possível inserir, ele vai me dar essa opção. Cliquei aqui, ele cai com o tamanho do conjunto completo, e aí você vai definir aqui de novo o tamanho dele, ó. 467, se não me engano, 64, eu acho. Deixa eu ver de novo aqui, não estou me recordando. Esse aqui tem 495,67, então 495,67. Ele agora tem um tamanho que eu preciso, mas não tem a posição que eu preciso. Então eu preciso chegar esse elemento para frente. Então eu preciso mover ele em X. Mesmo tanto ali do 495,67, mais aquela diferençazinha do friso ali, que é um friso de 6,5. E agora ele veio para cá, na posição que eu preciso. Eu não preciso dessas regras laterais. Vou remover daquele jeito, desabilitar, né, desativar. Ó, pronto. Tirar esse aqui também. Então já tem aqui a composição. Falta mais esse último. Vou clicar aqui mais uma vez, escolher. Vou definir o comprimento, 495,67. E vou mover agora em X. Ele sempre vem para cá para frente. Então tem que mover ele uma vez, duas vezes. Então seria 495,67 vezes 2, né? Para poder avançar mais duas vezes. Mais a espessura dos frisos ali, que são 2 também, vezes 2. E agora eu tenho a posição que eu preciso. Aqui, ó. Eu vou selecionar de novo o elemento principal para poder aparecer essa opção aqui. Essa opção só aparece quando você seleciona o elemento principal, tá? No caso aqui é o painel modulável. E aí vou desabilitar, desativar essa peça que eu não preciso. Agora tem aqui o conjunto que eu preciso, né? Bipartida, ó, por exemplo. Tripartida aqui. 3 partes. A moldura se comporta dessa forma. Ela também pode receber configurações de margem, né? Por exemplo, margem vertical. Se eu quiser botar uma margem vertical aqui de 100, ó, ela vai reduzir embaixo e em cima. Então, no caso aqui, para esconder, se fosse esse intuito, ó. Ó. Essa é uma forma. Tá? Esse painel aqui da frente, ele também tem algumas configurações. Também pode ser definida a altura para ele, comprimento, o tipo de divisão. Eu vou pintar essa peça aqui, dar uma cor, para a gente entender o que significa a questão da divisão ali, né? Direção da divisão. Então vamos aqui,
Painéis, eu dou aqui um amadeirado. Ó. Então, esse painel aqui, ele é vertical. Ele está com duas divisões ali, né? Na vertical. Ele é veio vertical e está com divisão na vertical. Então, quando eu falo de direção da divisão, é isso. Ó. Agora eu tenho 3 painéis. O veio continua vertical, porque ele é desse tipo. Mas agora a divisão é horizontal. Ele foi dividido horizontalmente. Isso aqui a gente criou para poder facilitar ali quando você vai montar esse tipo de estrutura, né? De painel, carregar, subir para casa do cliente. Isso aqui ele é mais usado para esse tipo de situação. Também tem aqui o tipo de divisão. Aqui no caso eu botei com um friso de 6 milímetros, mas eu poderia botar junta seca, onde seria assim, ou mesmo espessura do próprio painel que está composto ali, né? No caso aqui é 18, seria 18. Aqui a altura, né? Vamos botar aqui junta seca. E eu também consigo dizer o número de divisões. Então aqui tem só 2 divisões. Se eu quisesse botar 5, por exemplo, né, ficaria com esse estilo. Friso. Ó, pronto. Se eu quisesse trocar somente a espessura dele também seria possível. Certo? Ele também tem trabalho de margem. Margem vertical e horizontal para poder trabalhar. Né? Aqui, por exemplo, eu poderia botar uma margem horizontal aqui de 50 milímetros. Então ele vai reduzir de um lado e do outro. Né? Lembrando, por exemplo, que a gente botou um conjunto. Né? O conjunto do meu painel tem que tamanho? Tem comprimento de 1500. Mas o meu módulo do painel, ele teria esse tamanho total de 1500, reduzido uma margem de 50 para cada lado, ou seja, 100 no total. Né? Então a gente tem que, né, ter cuidado com essa questão de tamanho do painel, né, do conjunto do painel e tamanho de cada item dentro, por exemplo, esse módulo aqui. Por que eu digo isso? Porque você consegue adicionar outros módulos aqui dentro e redimensionar e criar outras formas de painel. Então eu vou agora selecionar esse módulo aqui. Ele não tem mais, eu vou tirar essa margem dele. Só que agora eu não quero que ele tenha esse comprimento total, porque eu vou encaixar outro aqui com um friso, né? Um friso na vertical. Então esse módulo aqui, completo, eu vou dar um comprimento para ele de 350 milímetros. Ó, então agora ele veio para cá. Se eu selecionar o elemento principal, ó, ele vê que ele tem esse tamanho todinho aqui, completo. Mas esse módulo aqui, eu diminui para ficar aqui. Porque agora eu vou inserir outro módulo aqui, mas com os veios na vertical, para fazer um design diferente, por exemplo. Então, lá em agregado, interno, agregado de painel, agora painéis, ó. E eu tenho aqui essas 3 opções aqui. Eu posso inserir também um módulo que já vem com espelho, e posso inserir outro módulo horizontal ou veio, aqui no caso é o veio, tá? Veio horizontal e veio vertical. Eu vou inserir bem aqui um módulo com espelho e depois eu vou inserir outro painel ali. Então, painel vertical com espelho. Isso aqui é um módulo que vai encaixar aqui nessa posição. Ó, ele vem com tamanho completo, já deu um aviso do espelho que está muito largo, mas a gente vai reduzir ele, não tem problema. Então tá aqui, ó, módulo painel com veio vertical, espelho colado. Esse módulo com espelho, ele vai ter um comprimento de 200 milímetros. A altura vai ser completa do pai, então eu deixo 0. Não vai ter nenhuma divisão, junta seca, vamos ver como é que fica. Vou aplicar aqui. Pronto. Ele ficou para cá. Agora eu vou ter que mover ele, posicionar ali para orientar onde eu preciso que ele fique, né? Ele tem tamanho de 200 que eu botei. Aqui na parte de trás tem uma cruzetinha que justamente é para poder facilitar essa movimentação. Então eu vou mover ele aqui em X200. Na verdade eu tenho que movimentar o tanto desse painel que já está aqui, ó. Que no caso é 350. Então eu vou movimentar em X350. Ó. Eu tenho agora esse esquema aqui. Ó. Agora eu vou inserir outro painel aqui, que vai ser, não vai ser mais de espelho, vai ser de outro modelo, para que ele componha esse restante de painel aqui. Então vai ser, esse aqui o veio está vertical, eu vou usar esse veio aqui agora horizontal. Cliquei aqui. Ele também vem com tamanho completo, mas a gente vai precisar dar um tamanho para ele. O tamanho que eu vou dar para ele é daqui até o final lá, que é de 950. Então, comprimento definido, 950. Pronto. Agora tem que movimentar ele, esse tanto aqui.
que é de 550. Então vou pegar na cruzetinha aqui atrás e vou movimentar ele 550. Eu movimentei o outro, não é esse aqui. Vou voltar isso aqui para 0. Esse painel aqui horizontal, não tá me lembrando, pessoal. O painel horizontal, que é esse aqui, a cruzetinha dele fica embaixo, tá? Então o painel vertical fica em cima e o painel horizontal fica embaixo. Vou pegar aqui embaixo e vou movimentar ele 550. Então eu tenho aqui uma composição agora. Eu vou pintar ele também ali. Vamos ver. Dar uma cor. Painéis. E agora eu quero pintar somente esse. Porque se eu estou na categoria de painéis, pintaria esse e esse aqui. E além do que o outro também. Como eu quero pintar só esse aqui, é o que eu vou fazer. Vou usar a mãozinha, né? O seletor de pintar uma coisa só. Então eu vou passar por aqui. Quero pintar só esse. E agora eu tenho só aquele pintado. Eu vou mudar o sentido do veio dele. Tem que pegar aqui com o amarelinho. Vou mudar para vertical. E vou dizer que vai ter aqui agora 10 divisões. 10 divisões, pronto. Então aqui é uma outra forma. Agora, o que acontece é que eu vou movimentar tudo isso aqui junto. Tudo vai sair com um identificador único. Isso vai facilitar a montagem, né? Eu consegui fazer o esquema, está tudo junto e amarrado aqui. Com seus tamanhos. Tá? Tudo preso. O painel modulável ele funciona dessa forma, tá? Justamente para você ter conseguir agrupar tudo, né? Conseguir agrupar tudo. Como eu não mexi na altura deles, eu só mexi no comprimento, se eu aplicar uma redução aqui na altura do elemento principal, por exemplo, ó, estou no painel modulável, né? Não o módulo que está lá dentro, eu estou no painel. Como eu não mexi na altura de nenhum deles, deixei automático, ou seja, pegue a altura total do pai, quando eu aplicar aqui agora uma altura, ele vai aplicar tudo. Ó, tudo é redimensionado de forma automática, porque eu não mexi na altura. Na profundidade também não. Então, tudo obedece. Eu mexi só no comprimento. Só no comprimento. Então, essa outra parte fica fácil, né? Eu alterar ali e tudo acompanha junto. Beleza? Além disso aqui, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou deletar esse aqui, que eu botei. Vou deletar esse e vou deixar somente esse daqui. E esse módulo aqui eu vou ajeitar ele, porque a gente vai trabalhar agora com a parte do ripado, né? Como inserir ripados nesses painéis e as configurações disponíveis. Vou retornar agora esse painel ao tamanho que ele tinha, eu vou te remover isso aqui, né? E vou aumentar um pouquinho, vou deletar esse conjunto aqui atrás, tirar esse. Eu vou agora reduzir isso aqui para 1 metro. E vou botar uma altura aqui de 1500. E vou também modificar aqui esse veio, né? Vou botar aqui só 3. 2. Pronto. Assim como os painéis e moldura, os ripados disponíveis para inserir também estão aqui através dos agregados internos, né? Então a gente pode vir aqui agregado de painel na categoria ripado. Vamos lá. Essa categoria possui 6 tipos de ripado, né? Dentre eles aqui, engrossado, espaço entre réguas, quantidade de régua, espaço entre réguas simples, espaço entre réguas. Isso aqui agora deitado, né? Que nem a imagem está mostrando, ó. Aqui é a quantidade de régua deitado e a quantidade de régua em pé. Vamos pegar esse daqui em pé. Todo conjunto de ripado, pessoal, ele às vezes tem uma lentidão maior para processar e configurar, tá? Então, às vezes pode vir rápido, às vezes pode demorar um pouquinho mais. É normal se demorar um pouquinho, tá? Ele faz muitos cálculos ali para divisão e quantidade. As configurações desse ripado geralmente são parecidas, né? Eles têm aqui adicionar comprimento, adicionar altura. No caso aqui não é definir o tamanho, e sim aumentar ou reduzir a quantidade de réguas, né, e ripados. Aqui a quantidade de comprimento ao conjunto, né, de ripado. Altura, profundidade.
Margem e movimentação aqui é a quantidade de réguas, né? No caso, esse modelo aqui é quantidade de régua. Então eu escolhi que tem que ter 20 réguas aqui. Ele sempre vai deixar zerado nos cantos, né? As quantidades, e vai distribuir as réguas aqui pelo meio. Então esse espaço aqui é que vai ser calculado dessa vez. Também tem espessura. Agora vamos ver o outro tipo. Então esse aqui é conjunto de ripas, conjunto de ripado painel. Sabia que é informação, quantidade de réguas. Eu vou deletar esse conjunto aqui. E agora eu vou botar um que é espaço entre elas. Aqui agora já ele vai calcular o espaço que você pede, que é aqui esse, entre um e outras, e a resultante, que não for possível mais botar réguas, ele vai dividir em igual e botar um tanto aqui e um tanto aqui. Nesse caso aqui o espaço entre réguas está de 50, eu quero que seja de 25. E assim vai ser feito, ó, 25 aqui entre elas, o valor resultante que não é possível botar mais nenhuma, ele dividiu por duas e botou um pedaço aqui e um pedaço lá. Essas réguas em pés, elas você pode regular a profundidade delas, né? No caso aqui o padrão é 50. Botar 70, por exemplo. E assim. Se eu quiser botar um valor menor que 50, eu posso botar entre 20 e 30. Mas não posso botar entre 30 e 50 e nem menor que 20. Vamos experimentar botar aqui 15, por exemplo. Vai me dar essa informação, que o valor permitido da régua são entre 20 e 30 ou superior a 50 milímetros, tá? Então, aqui eu pedi 15, mas ele botou o valor menor, que é 20. Tá vendo? Então, eu poderia botar, por exemplo, 25. 25 é possível. Eu poderia botar, por exemplo, 30. 30 é possível. Mas 35 não é. 35 não é, ficou 30. Aí teria que botar 50 ou maior que 50. Margem horizontal e vertical funciona como eu mostrei para vocês ainda há pouco, né? Ele reduz em cima, embaixo, de um lado e do outro, por igual. Tá bom? A espessura aqui, que eu posso definir uma diferente. E a forma de fixar, eu vou aumentar aqui e vou dar um raio-x para vocês verem. A forma que a gente usa para fixar isso aqui são concavilhas. Essa conta é feita automaticamente, isso aqui você não pode editar. E ele vai distribuir cavilhas ao decorrer dessa régua. Vão ser furadas no painel. E aí você vem e passa um filete de cola instantânea aqui. E é suficiente para fixar essas réguas no painel. Fica muito bom o acabamento. Não dá trabalho, não tem que parafusar por trás. Tá? Lembrando, gente, que para essa furação acontecer, o painel ele tem que ter uma largura igual ou menor do que 995. Porque tem aquelas regrinhas lá de entrar na máquina. A gente já teve um vídeo, uma videoaula que a gente explanou sobre isso. Então, no máximo 995 tem que ter o painel, tá? Se for maior que isso, não entra na máquina. Daí a utilidade de realizar divisões, no painel, além de fazer esteticamente, né, ter esse objetivo estético, ele tem o objetivo também de permitir entrar na máquina para que todas as marcações sejam realizadas e o teu trabalho, do trabalho do teu montador seja reduzido lá na casa do cliente. Com relação à pintura, esse painel você pode pintar aqui MDF, tem a categoria do painel e tem a categoria dos ripados, né? Eu não pintei os ripados aqui porque tem outra categoria. Eu vou, por exemplo, pintar de ceramic. Eu vou pintar só os ripados aqui de ceramic, ó. Se quiser pintar só o painel, mesma coisa, ó. Só os painéis aqui. Ó, é isso aí, tá? Além desse ripado que eu falei para vocês que é em pé, a gente tem um deitado e tem o duplado, né? Eu boto aqui agora um deitado, ó. Ele tem o mesmo princípio desse em pé. A diferença é que o deitado você não consegue botar um valor menor que 50. Ó, somente valores maiores que 50. Então, aqui não dá, né, para botar menor. Só dá para fazer maior. Mas aí o esquema é o mesmo, né? Quantidade de régua ou espaço entre elas. Vamos ver aqui um engrossado, ó. Quantidade de réguas. Os engrossados também demoram mais que o normal, tá? Se você tiver uma cena com muitos desses aqui,
vai haver lentidão, tá, pessoal? É normal. Ó, 15. Já está processando aqui, mas foi. Tá? Então, da mesma forma com cavilhas, ó. E só para a nível de informação para vocês, esse tipo de ripado de painel ele tem um custo mais elevado, tá? Porque aqui são peças dupladas, engrossadas, refiladas, então isso tem um custo um pouco mais alto, tá? Você pode verificar qual o custo para fazer o painel através do orçamento, né? Solicitar orçamento e aí você vai fazer a gestão ali do seu orçamento e verificar item por item para ver qual o custo melhor atende o seu projeto e seu cliente. Tá bom? A gente pode ver isso. Então, basicamente, o painel ripado é isso. Ele tem as mesmas propriedades do conjunto aqui do modulado, quer dizer que a gente pode inserir e pode reduzir também tamanhos, pode fazer combinações. Por exemplo, eu vou botar uma aqui para a gente fazer uma combinação aqui. Ó, eu quero reduzir em 550. Então ele já ficou aqui e nessa parte eu poderia inserir outros modelos, outros tipos. Né? Poderia inserir um deitado aqui para fazer uma combinação. Então tudo isso é possível e ao final da conta, de todo o trabalho, vai ficar todo o componente com só um identificador, um só ID. Isso facilita, né? Então também tem essas configurações aí para vocês disponíveis, né? Então já falei aqui dos ripados, falei dos painéis. As molduras também você pode inserir avulso. Então, se você tirou sem querer e quer botar outra, tá aqui. Eu acho que falei ainda há pouco sobre isso, né? Vamos ver agora o próximo item que é... Vamos falar de portas de correr. Portas de correr. Deixa eu botar aqui um armário alto na cena. Aliás, eu vou botar um desse aqui. Vamos lá. Pronto. Então, pessoal, aqui porta de correr. A gente tem alguns modelos aí disponíveis para vocês. São 3 opções de sistema, né? Vou botar aqui como porta tripla, que é para esse exemplo aqui. Então, eu tenho essa daqui, que é um sistema de alternativa, a L300. Eu tenho esse outro aqui, que também é da alternativa, é um AL65 com AL58. E eu tenho esse aqui da marca Joeline, que é um com guia universal. Tá, esse primeiro, que é o da L300, ele é um sistema que você tem que botar em cima do armário, né? Chama de sistema invisível, né? Onde não aparece ali o trilho e as roldanas, né? Esse tipo de sistema você pega por aqui, por esse cantinho, e posiciona aqui. As configurações dele, ele pede a altura do vão externo, o comprimento do vão interno, né? E te pergunta a cobertura das portas, né? E o tipo de montagem, né? Vamos ver isso aqui agora. Então, vamos configurar para ficar acomodado nesse armário aqui. Então, o vão interno, 2363. No caso, vão externo aqui, né? Porque esse aqui pega por baixo. 24. Comprimento do vão interno, 2663. E agora vamos posicionar aqui para a gente ver ele certinho lá. Os elementos do plugin são feitos com o intuito de traduzir bem a realidade, tá? Então, a maioria deles, né, grande maioria, realmente é exatamente, né, bem aproximado do que é o produto de verdade. No caso aqui, trilhos e sistemas, né? É do jeito que está aqui mesmo. Então, o que a gente pode ver é o seguinte: eu dei as medidas e esse sistema ele se encaixa desse jeitinho que está aqui.
né? Tem esse batetezinho aqui. No caso eu tenho que ajustar essa base, porque está em cima aqui do trilho, né? Eu preciso de mais uma folga, que é de aproximadamente 21,30. Então a minha margem frontal aqui eu tenho que aumentar ela. Estou indo um pouquinho. Estamos falando aqui de quanto? Deixa eu ver. 2,5. Ó, então é isso aqui. Ele precisa estar encaixado por baixo. Aqui em cima também está certinho, né? E aí, quando a pessoa for ver, o resultado final é isso aqui. Você tem 3 portas na frente. E aí não aparece o sistema nem o trilho. Deixa eu cortar isso aqui. As portas elas têm interação, então você vem aqui com essa ferramenta aqui nativa do SketchUp. Quer interagir com componentes dinâmicos, você clica aqui e as portas vão abrir. Você pode ver se vai ter alguma interferência ali dentro, se vai bater alguma coisa, ou como elas vão, o comportamento de abrir delas, né? Essas portas também podem ser trocadas por outro modelo, né? No caso aqui, eu vou exemplificar que eu faria a porta de espelho no meio e MDF nas laterais, com o puxador 1141. Vamos ver aqui então, troca de modelo. Porta de correr sistema L300. A do meio eu quero com espelho. Esse aqui, ó, que é o puxador. No caso, eu selecionei as 3, né? Tá o conjunto selecionado. Se eu clicar no meio, vai trocar todas as 3. E como eu quero trocar só do meio, eu vou usar a mãozinha aqui, que isola a seleção. E agora eu vou escolher só do meio. Só ela vai ter, só ela que vai ser de vidro. Essas do lado vão ser de MDF. Então agora eu venho aqui, procuro esse aqui, ó, na mãozinha também. Cliquei nesse. O padrão de vinha é esse, né? Porta lateral, só o puxador de um lado, porta central com 2 puxadores. Você pode trocar isso aqui também se quiser, tá? Então se eu clicar aqui, eu tenho a opção de posição do puxador. Eu escolhi a porta, tá, gente? Com essa ferramenta amarela, eu posso escolher cada porta individualmente. Se eu trouxer para cá, para a região do trilho, eu posso escolher o conjunto, né? Posso escolher o conjunto, ó. Então aqui eu escolho o conjunto ou uma porta individualmente por vez, ó. Eu quero escolher essa daqui, do canto. E aqui eu posso dizer o seguinte, eu posso também dar comprimento para ela, adicionar, remover a altura. Eu posso dizer se ela vai ficar atrás ou se ela vai ficar na frente. No caso aqui, ó, se eu quiser que ela fique na frente, né? Ó. Mas aí vai bater com a outra, então você tem que ver como é que vai ficar seu arranjo, se a do meio vai ficar para trás, se é dos cantos que vão ficar para frente. Aí você decide, né? No caso aqui eu vou botar para trás mesmo, como estava antes, para que essa corra dentro da outra lá. A posição linear, se eu quero que ela fique aqui ou no centro, mais para lá, né? Eu também posso modificar isso aqui. Por exemplo, aqui, direita. Ó, foi para o lado de lá. Tudo isso é possível alterar. A espessura, né? E o puxador. Se eu quero na esquerda, na direita ou ambos os lados, né? Se eu botar ambos os lados aqui, agora essa porta vai ter puxador dos dois lados. Ali e aqui. Beleza? A do meio aqui está com vidro, mas eu quero com espelho, então eu vou ter que trocar o modelo de vidro para espelho. Vidro, aqui tá, eu quero espelho. Troquei, pronto, tudo certo. Beleza, tá tranquilo. Vamos fazer a inversão que eu falei ainda agora, né? Eu quero, por exemplo, que essa porta da frente fique recuada e as duas dos cantos venham para frente, né? Vamos escolher essa aqui primeiro. A posição dela vai ser traseira. E eu vou pegar essa porta aqui, a posição dela é para frente. A outra, a mesma coisa, para frente. E agora eu inverti todo o conjunto aqui, né? Todo o jogo. Então essa aqui está para trás e as outras duas estão para frente, ó. É uma forma também. Isso aqui é o L300, tá? Esse sistema tem um custo um pouco mais elevado. Agora vamos ver com aquelas outras que estavam aqui, né? Eu boto aqui para exibir tudo. Esse aqui é o AL65, né, da alternativa. Você também tem que informar as medidas do vão. Esse aqui é interno, tá? Que você vai informar. 2663. E a altura, né?
que é de 2363. E esse aqui você posiciona por aqui por cima também, tá? Ah, esse aqui já vem contando com amortecedor, tá, gente? Esse aqui já é incluso no sistema de amortecimento para fechamento das portas. Esse aqui, por sua vez, você pode decidir se quer ou não com amortecedor. E tá aqui nas configurações, tá? Então aqui por padrão já vem com amortecedor. Ó, essa aqui ela fica no batente interno. Então aqui eu teria um conflito a usar com esse tipo de guarda-roupa. Então eu teria que ter um tamponamento ou fazer a redução desse conjunto aqui, né, que é divisórias e prateleiras. Tem que ter uma redução, um recuo de no mínimo 90 milímetros, né? Vamos fazer aqui um corte para a gente ver o que a gente está falando. Ó, então tem que ter esse recuo aqui de no mínimo 90 milímetros aqui, ó, para poder o sistema se encaixar perfeitamente, não enroscar na divisória, né? Não tem problema nenhum. Ou você teria que fazer um tamponamento e esse conjunto de porta fixar no tamponamento, né? Que é uma outra forma. Eu vou fazer aqui para a gente ver. Eu vou inserir aqui um agregado externo, molduras e tamponamentos. Vou tamponar aqui esse armário. Vou dar uma profundidade extra para esse tamponamento de 90. E agora essa porta aqui, eu vou posicionar ela não mais lá dentro da caixa, mas sim no tamponamento. Aí como o tamponamento está com uma diferença da caixa, tem que aumentar o tamanho das informações da porta aqui, né? Então o comprimento do vão agora aumentou 2 vezes a espessura. E aqui também mais 2 vezes a espessura do MDF. Vou agora posicionar. E agora sim. Vou dar posicionar lá dentro ainda, né? Pra cá pra fora. Aqui, ó, nesse canto. Pronto. Ó, como eu falei para você anteriormente, aqui o desenho traduz bem como é que é a realidade, né? É bem fiel. Então realmente é do jeitinho que está aqui. Os trilhos e inclusive o próprio sistema de correr, né? As configurações desse elemento são ali parecidas com o outro, né? Comprimento, só que aqui tem a opção do amortecedor para fechamento. Esse amortecedor ele é visual aqui, tá? Ele está bem aqui em cima, ó, você pode ver. Se eu disser que não quero com amortecedor, ele já remove o amortecedor, também é tudo visual ali. Então, vou dizer que eu quero com amortecedor para o fechamento. Espessura da porta, transpasso entre elas, o comprimento e a altura, tá? Então, da mesma forma que você fez a troca lá daquele ali, eu também posso fazer aqui. Venho e trocar modelo. Vai estar aqui as portas, aí eu posso escolher os modelos, né? E como eu quero fazer só de uma ou de outra, então eu tenho que usar aqui a mãozinha para fazer isso, né? Perfeitamente faz, e também tem aquela questão da posição da porta, também posso jogar para trás, jogar para frente, né? Posição dos puxadores, posição da porta em relação ao eixo aqui no centro, né? Tá bem tranquilo. E também posso adicionar comprimento ou altura, né? Se quiser fazer configurações muito personalizadas, né? Esse aqui vamos dizer que tem um custo médio, esse componente, né? E o outro modelo que a gente tem aqui é o do kit de correr da Joeline, né? Que é uma opção mais em conta. Também funciona muito bem, né? Também deve ser posicionado da mesma forma, como o outro que eu falei para vocês ali. Dando medidas internas, né? No caso aqui, ó, 2.700 por 2.400. Posicionar sempre pelo canto superior esquerdo. Ó. Também tem as mesmas propriedades para tocar. Você pode clicar ali e também trocar o modelo da mesma forma, né? Escolhendo uma e tal. Essa aqui não tem
amortecedor incluído nem em opções, tá? Esse aqui você tem que conversar aqui com o rapaz, tem que conversar com o rapaz da central para te dizer a disponibilidade, né, desse amortecedor, tá? Bom, acho que sobre porta de correr é isso, né? Essas portas aqui você também pode usar elas para fazer, por exemplo, se você precisar um armário aéreo ali, né, que tem portas de correr, você não tem problema, você pode reduzir a altura dele e atender essa necessidade específica do projeto, né? Fica muito bom também. Ó, então aqui eu vou simular que eu vou usar um armário baixo, né? Por exemplo, aqui 1100 de comprimento. E aí eu preciso aqui, vamos dizer que esse armário é aéreo, né? Eu preciso inserir porta de correr aqui. Então não tem problema, você vai pegar a porta de correr lá, do seu gosto. Essa aqui a gente não indica fazer isso, porque ela tem muito acessório para cima e para baixo excedente. Então não é interessante você inserir ela como porta de correr de armário aéreo, né? Nem balcão. Mas essa aqui, L65 da Joeline, são bem possíveis, tá? De fazer isso. Acomoda bem legal, dá certinho. Vamos só pegar a medida do vão aqui. 663. E o comprimento. Vou trazer essa bota para cá. O comprimento aqui que eu disse que era desse armário. 1100. Então, vamos botar aqui, ó. 1100 menos duas vezes a espessura aí que é para um lado para o outro. Que é o interno que eu quero botar, né? No caso aqui tá de 3 portas, né? Aqui é só 2. Então esse aqui nem vai me servir. Vou deletar ela. E vou baixar um modelo. Porta de correr. A L65, tá aqui 2 portas. Isso aqui para mim é o mais interessante. Então, comprimento. Pessoal, aqui dá para fazer conta, tá? Então é facilitado. Eu acho assim que é até mais prático, mais rápido vocês usarem aqui dentro e fazer operações matemáticas. Isso facilita e agiliza o dia a dia, né? No caso aqui, meu balcão está com medidas externas de 1,1 m. Eu vou botar essa porta interna, eu sei que a espessura da caixa é 18 e tem uma lateral aqui e uma lateral lá. Então eu vou subtrair menos 2 vezes a espessura da caixa, né? 18,5 ali, né? Já conversou sobre esse 0,5 em outros vídeos. Vamos ver aqui 663. Pronto, então posicionar sempre pelo canto superior direito, esquerdo, aliás. Ó, e aqui eu tenho uma porta que atende a esse armário aéreo, né? Perfeitamente. Eu não falei para vocês, mas esse componente aqui, esse AL65, a Jaline, ele aqui na parte superior do trilho, ele vai uma fita de borda, tá? Então, às vezes você pode pintar o corpo aqui das portas e esquecer de pintar ali a fita, aí tem que pintar também. Ó, vou mostrar para vocês o que estou falando. Vou pintar aqui as portas, ó, e a fita eu esqueci de pintar. Também a mantha, né? Então eu vou aqui em peças, pego aqui fita de borda, né? Aliás, fita de borda. E aí vem aqui a mantha e ó, eu pinto aqui em cima também, tá? Então já vai assim, pintinho. Tá bom? Fitadinho aqui, ó. Tá? Isso aqui já vai para vocês tudo na medida correta, tá, pessoal? Vocês vão cortadinho, bonitinho. Esse superior cortado também, tudo bonitinho. Tá bom? Com as medidas corretas e tal. Se... Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou só desativar para a gente olhar por dentro aqui. Se a porta tiver um tamanho menor que 995, toda essa furação do sistema aqui também já vai sair. Tá? Então essa pode sair toda furadinha, onde tem que ser o sistema, tudo bem facilitado. Né? Olha aqui, ó, eu botei para examinar. Ó. Então aqui é a parte da parte inferior, superior, aliás, e aqui da parte inferior. Sai tudo mastigadinho, já tudo furadinho. Bem para agilizar todo o processo da montagem lá de vocês. Beleza? Eu acho que as portas de correção é isso. Agora vamos passar ali para uma próxima, que é a de... são as portas de passagem, né? Porta de passagem. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui simular aqui uma parede, um vão, para a gente entender isso aqui bem bonitinho. Vamos lá. Aqui uma parede aqui.
Vamos simular aqui um vão para a gente poder se basear aqui, né? Pronto. Deixa eu ver se a medida tá certinha aqui. Com uns quebradinhos aqui. Deixa eu corrigir isso. Pronto. Vamos agora só apagar isso aqui. E agora criar aqui um grupo, né? Pronto. Então tá aqui um local onde eu vou inserir essa porta de correr, né? Porta de passagem, aliás, né? A gente ainda não tem muitos modelos, pessoal, mas isso aqui a gente já consegue resolver aí uma boa parte das necessidades, né? Então vamos lá. A porta de correr, né? Conjunto porta passagem, sistema alternativo, né? Na L83 para a porta de correr. Tem as seguintes configurações, né? Espaço entre trilho e vão, cobertura das portas, altura de vão, posição de abertura, o fechamento, né? Você tem que indicar para onde é, os transpassos laterais. Então, quando você pega essa porta aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é configurar aqui a altura do vão. No caso, aqui está com 2 metros e 10. Aqui está aqui, 2 metros e 10. Né? A largura do vão. Aqui está com 800. Então, a largura do vão, 800. Segunda, as outras informações agora, a terceira é você ter que dizer para onde ela está fechando. No caso, eu quero que essa porta feche para cá, para a direita. Então, tá aqui, fechamento direito, tá certo? E a espessura dessa chapa, né, desse MDF que está aqui, que é de 18. Vocês podem ver que aqui pela parte de dentro tem esse guia, né, esses 3 rabiscos aqui que formam um guia. Esse guia você posiciona pela parte interna da porta, né, aqui ó. Aqui que é o ponto de fixação, que é o que acontece, a cobertura da porta vai ser perfeita, né? Aqui, ó, vou botar o registro para a gente ver. Então, ela cobriu um pouquinho aqui em cima, né? Tá aqui o guia de baixo, onde você deve fixar lá no ponto, que também está bem certinho. E essa porta vai correr com harmonia aqui, né? Nesse local. Ele também reage aqui a mãozinha do SketchUp, tá? Para você ver aqui a movimentação, né? A passagem. E agora vamos ver as configurações extras que tem aqui, né? Por exemplo, espaço entre o trilho e o vão, né? Aqui está 45. O que quer dizer isso aqui? Essa diferença é a altura que esse trilho vai ficar da parte inferior do vão da passagem. Então estava 45. Se eu botar aqui, por exemplo, para 100, a porta já vai aumentar todo o meu conjunto, ó, foi lá para cima, certo? Vamos deixar 45, é um valor ideal ali, né? Cobertura da porta de 50, né? Vamos ver aqui agora 100. O que acontece, ó? Essa cobertura está relacionada à parte traseira, tá? Eu botei aqui, estava 50, ó. 50. Tava a cruzetinha aqui no canto certinho. Eu botei agora 100. O que aconteceu é que ela chegou para frente. Aí você tem que deslocar aqui e posicionar de volta, ó. E aí o que aconteceu? Ela tem uma cobertura aqui, ó, na parte de trás maior, que é de 100 agora, né? 100 milímetros, né? Então ela vai mais ali dentro, ó. Essa é a configuração de cobertura da porta, né? Vamos ver aqui a outra agora. Ajuste de posição, abertura. Ó, transpasso lateral. Então essa cobertura da porta é a parte de trás e o transpasso lateral refere-se à frente. Quer ver? Eu vou botar aqui 100 agora. E ó, agora ele aumentou o transpasse lateral. Então, o transpasse lateral refere-se à parte onde tem um puxador e a cobertura da porta refere-se à parte de trás, né? Vamos voltar aqui para 50, esse. E agora vamos ver outra configuração que é ajuste de posição de abertura. Isso aqui é mais visual, né, gente? É tipo assim, ó, eu vou abrir a porta
Então ela abriu aqui toda, né? Você vê que o puxador está nessa posição. Se você quiser botar um valor menor ou maior, por exemplo, ó, eu botei um valor menor, ela simula que a porta corre mais para dentro, né? Então aqui eu botei 60, eu vou botar 70. Vamos supor que essa porta vem até aqui, né? Até aqui. Aí, por exemplo, a minha área útil de passagem aqui já diminuiu um pouco, né? Então está com 68. Então eu teria que fazer um ajuste no puxador, que eu consigo mover ele também, ó, na vertical e na horizontal. No caso aqui está 70, eu vou botar 30, para ele ficar bem na bordinha, ó. E agora eu consigo abrir essa porta mais. Então a posição de abertura aqui pode ser, por exemplo, 40 agora, ou 30. Né? Isso vai me dar mais passagem aqui, ó. Mais passagem, né? Já aumentou aqui agora. Essas informações aqui, essas configurações, você tem que ver mediante a necessidade do ambiente, porque às vezes é só uma porta de passagem sem fechadura, né? Então não tem batente aqui na frente, ela não vai receber uma fechadura, então você pode trabalhar com o puxador mais aqui na frente, mais na ponta, né? Mas se já for receber aqui um batente para poder fazer fechadura, ele tem que vir mais para trás, então já reduz aqui essa área de passagem. Então esses ajustes finos aí você tem que ver de acordo com o ambiente, né, com o seu projeto. Essa questão de ajuste de abertura é só mais visual, tá? Para você ver aqui acontecendo e saber e tomar uma atitude, né, ter uma ação diferente na hora de montar essa estrutura, tá? Geralmente você vai informar realmente ali o comprimento, a altura do vão e aí todo o resto se calcula automaticamente, tá pessoal? É bem tranquilo configurar essas portas. Ainda nesse presente momento a gente não tem desse modelo com porta duplada, né? Só essa porta simples, né? Esse puxador ele já vem aqui inserido, mas você pode mudar a posição dele ou, se quiser, até excluir, tá? Não tem problema não. Acho que é isso. Se quiser inverter a posição de abertura dela também, ó, para a esquerda. No caso aqui, ela veio para cá, aqui está a fixação, ele considera que ela estaria aberta, você clica aqui, ó, fechou. Você vem só, pega aqui e posiciona para cá agora, ó. Então, ela vai fechar agora para esse lado, ó. Seria o inverso daquilo que estava, né? Então é isso, é bem tranquilo. Pessoal, acho que por hoje a gente falou aí o que foi combinado, né? A gente falou de componentes desses aqui, são que você insere aí no projeto à parte, né? Para controlar, por exemplo, aqui para poder fazer funcionar os LEDs, né? Os botões, esse suporte invisível para prateleiras, essa barrinha aqui que eu também mostrei, como você usa em algum tipo de projeto. A gente falou também de painel, os modelos de tipo, como funciona. Tem vídeo dele mais específico, tá? Na biblioteca de instruções. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá para ver. A gente também falou aqui sobre os tipos de porta de correr, deu uma explanada aí sobre elas e as configurações, como você pode fazer ajustes, né? E as que são ali de custo médio, baixo e alto. E a porta de passagem, né? Que a gente tem só um modelo ainda por enquanto. Mas logo logo a gente já disponibiliza para vocês aí mais coisas, tá bom? Obrigado, a gente fica por aqui hoje. Valeu, até a próxima.